Olá, de volta para mais um programa Histórias da Bola, feito especialmente para você, telespectador e telespectadora, que nos acompanha frequentemente com os personagens do desporto, especialmente do futebol regional, sobretudo as figuras ligadas ao esporte e ao futebol amador. E o personagem de hoje é exatamente um digno representante desta classe. Falamos de Claudete Gonçalves, nascido no dia 8 de fevereiro de 1958 em São José do Safira, casado com a dona Dalva, pai de Mona Lisa e Tainá, e já vovô da Clarissa e do Samuel. Para quem, vamos relembrar, o Claudete Gonçalves foi presidente do Ideal Futebol Clube, o Índio do Bom Jardim, mas não foi só presidente, foi diretor, foi um faz-tudo por muitos e muitos anos no Ideal Futebol Clube. Poucas pessoas como ele sabem, acompanharam, participaram e atuaram na história desse tradicionalíssimo clube do bairro Bom Jardim e do futebol ipatinguense como um todo, que desde o final da década de 60 construiu uma bela história de muitos feitos, de uma participação na comunidade, não só do Bom Jardim, como de toda Ipatinga, sobretudo no futebol. E houve uma série de jogos, passagens marcantes, com quem a gente vai dividir exatamente nesta História da Bola, hoje com o Claudete Gonçalves. Claudete, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Histórias da Bola. Vamos começar. Como é que o Claudete, que é de São José de Safira, veio aportar em Ipatinga? Foi mais um que veio para trabalhar na 11 Minas? Como é que foi? Sim, chegamos aqui, Ipatinga. Primeiramente, é uma honra muito grande participar, tá certo, do seu programa aqui. Já venho assistindo o dia que posso. Estou sempre na frente da telinha para poder ver o seu programa, né? Eu cheguei aqui para Ipatinga com 14 anos, né? Viemos da cidade de São José de Safira para Valadares e viemos para cá no Eldorado de 72, né? Ipatinga, os Minas estava começando, né? Começando uma outra história das laminações. Meu pai veio para cá para trabalhar naquele grande boom que o Brasil estava tendo naquela época. Como é que é o nome do seu pai? Altino Gonçalves. Minha mãe é Efigênia Gonçalves. O Altino Gonçalves da Avenida Altino Gonçalves. Pois não tem nada a ver não, mas de repente pode ter um parentesco longe, né? Na turma dos Gonçalves aí, né? Mas chegamos aqui em Ipatinga, sempre viemos direto para o Bom Jardim, bairro humilde na época, muita falta de infraestrutura, né? E que veio melhorando com os tempos, com as conquistas que a gente veio tendo por aí politicamente durante esses anos, né? E sempre acompanhando o Ideal desde o tempo que era aberto, que tinha aquele extraordinário time, o tempo do Tingué, Taíde, Edelso, né? Zé Branco, goleiro. Quando você chegou aqui... Eu acompanhei essa turma. Em 72, o Ideal tinha apenas 4 anos de existência e foi fundado em 68, não é isso? Isso, justamente. Ainda tinha até uma camisa tipo a do Flamengo ainda, que era a Associação Esportiva Bom Jardim, né, vindo dos tempos da família do Tonhão, né, aquela turma antiga do Bom Jardim. Né, sou João Teotônio Ferreira da Silva. João Teotônio, que era o grande baluarte dessa máquina que foi o Ideal nas décadas daí para cá, de 72 para cá. Tá, e você, como é que começou, como foi a sua ligação com o Ideal? Quer dizer, um morador do bairro, ainda adolescente, aí a principal, vamos dizer, se não a principal, uma das principais opções de lazer era o futebol aos domingos, aos fins de semana. O Ideal já era um clube, vamos dizer, com um time forte, já atuante, já disputando o campeonato ipatinguense, já brigando cabeça a cabeça, já com os clubes do lado de lá da linha, mais ou menos por aí. De igual para igual com todos eles. Era um celeiro de craque, o Bom Jardim. O pessoal envolvia demais com a gente da comunidade, né? O Longinho, que foi um excelente lateral, que jogou no Ideal, até disputou a Copa Arizona na época. Parece que foi contra o Jabaquara, o Olímpio do Amalanara, fizemos um memorável jogo lá no campo da Uzipa, né? E a gente, enquanto adolescente, acompanhando todas essas pessoas. Então a ligação com o clube foi aparecendo mais ou menos nessa época, né? E foi forjando na cabeça da gente esse tipo de acompanhamento que a gente tinha com o clube, né? E que hoje a gente acompanha à distância. E isso foi forjando a cabeça da gente, nós gostando cada vez mais do Ideal, né? E chegando na fase de maior, acompanhando a fase áurea do amadorismo, sempre jogos acirrados com os clubes do lado de lá da linha, nossos co-irmãos do lado de lá, né? E fazíamos jogos memoráveis ali. Isso aí era no antigo campo, né? Era no antigo campo. Era no antigo campo antes da época do Ferreirão. É o Nescau antigo. Era o Nescau antigo. Apesar de ter uma pouca grama lá daquela sem vergonha que nasce ali, e a gente conservava aquilo ali,
um vestiário precário e tal, mas ali é que era a nossa praia. Nem isolar campo a gente isolava naquela época. A torcida é quem isolava o campo. Literalmente aberto. Literalmente aberto. Então, jogos terrivelmente aguerridos ali. Você sabe bem da Teve um história. jogo que você se recorda, do seu tempo de torcedor, antes você se recorda que você ficou mais apaixonado ainda pelo Ideal? Olha, eu lembro de um jogo entre Ideal e Iguaçu, chego até a arrepiar, que no tempo que tinha um excelente meio de campo do Iguaçu, Pinta Roxa. Pinta Roxa jogou. Era um ótimo meio de jogador. campo, jogador que tratava a bola com carinho. E do nosso lado nós tínhamos Taíde, Ferreirinha, né? E quando encontrava Iguaçu e Ideal eram jogos memoráveis. Sem contar o Zipa, que ali a gente sabia que era um outro nível. Mas teve um jogo de Ideal e Iguaçu, um campo assim, logo depois de uma chuva, que os caras tratavam a bola realmente com carinho. Era a bola de capotão, não tinha, e a bicha pesava mesmo, né? Então a gente via que os jogadores davam de tudo. Ferreirinha era o exímio artilheiro, Garrinchinha muito veloz, né? Edelson, plástico no gol, Zé Branco, né? Então, muito boa. A Taliba, que era o nosso zagueiro, né? Tratava a bola com esmero mesmo, né? Então foi um jogo ideal. Iguaçu sempre eu tinha mais vontade de ver, porque você via que ele realmente tinha craques que tratavam a bola. Na lateral nós tínhamos Longin, na outra lateral Taí, Tingué no meio, só distribuindo o jogo. Então um time muito bom que a gente tinha na época. E a partir daí a gente foi gostando. A camisa do Ideal era era amarela com a listrazinha verde aqui, calçãozinho verde, tipo seleção brasileira. Né? Predominava o amarelo, então, na camisa do Ideal? Predominava o amarelo, na camisa do Ideal o calção verde. Né? O verde veio para a camisa depois? Aí o verde veio para a camisa depois. Né? Então tem um barbeiro lá no Bom Jardim que chama o Issa, que era goleiro do Esfriaçol na época, que foi goleiro do titular, o Wilson. E foi goleiro do Cascudo, do Esfriaçol na época, e que chegou a ser titular também no time do Ideal. E tem essa foto lá, histórica lá na barbearia dele. Depois, se você tiver um tempo de passar por lá, você vai ouvir várias histórias também, que deve saber muito mais do que eu, né? Mas então assim que nasceu a paixão pelo Ideal, sempre acompanhando na torcida. E como é que foi a inserção, a sua ida para a diretoria do Ideal, para participar efetivamente? Para participar efetivamente, quando já chegou a maioridade, né, nós sempre mexendo com movimentos no Bom Jardim, né? Em 86, na administração de Nildon Freire, né, que através de Hélio Maringá. O Hélio Maringá, o falecido Hélio Maringá, entusiasmado. Hélio Maringá, a família Maringá todinha. Fanática. Não podemos esquecer a família do Nildon Freire, através de Nildo Manel, né, que fez um trabalho maravilhoso no Bom Jardim. Sou Darcy Monteiro, que carregou esse time antes da época Ferreirão, né? Antônio Professor, né? Excelente camarada, foi vereador em Patinga aqui, já falecido, né? Mas foram pessoas abnegadas pelo Ideal. E a gente, através desse povo, a gente foi encostando, até nós chegarmos a ser convidados para a diretoria através do Nildon Freire. Lembro que entrou Vadim foi presidente, eu já estava colado nele. O Oswaldo Aredes Lousada Filho. O Oswaldo Aredes Lousada Filho, né? Trabalhou nos Minas e tal. Teve uma época no Ideal, quando foi em 86, Nildon Freire assumiu o Ideal. Dessa época para cá, nós já encostamos definitivamente, né? Passamos daquele glorioso time que foi campeão em 86. E você se inseriu na diretoria no ano áureo, né? Que foi o primeiro título em Patinguense do Ideal. Inesquecível, 1986, né? Luciano Pascoal de treinador. Foi montado um time... Foi montado um time maravilhoso naquela época. O Nildo disse, não, nós vamos fazer um time para ser campeão esse ano. Aí foi o final da era Nescau, né? Exatamente, que o estádio Ferreirão foi inaugurado em 1986 Isso, onde também. É o Ferreirão hoje, é o time antigo, é o campo antigo que essa dupla foi Antônio Professor, o Darcy Monteiro, né? E Hamilton Prio Frade Leite, que foi o presidente lá, né? E muitos outros aqui que eu não estou lembrando no momento, né? Mas, através desse povo é que nós chegamos de lá nós fizemos um convênio com a prefeitura através da Uzi Minas, né? Fizeram o arranjo para poder passar aquela comunidade lá, o campo, né? Murar o campo, dar infraestrutura, né? Foi até no mandato do falecido Jamil Celente Salles, né?
Nildo Manel capitaneou isso para nós e o Nildon Freire, nós saímos de lá para poder fazer as reformas e vimos para o Nescau. Não tínhamos nada no Nescau. Nescau, tanto é bom lembrar, fazer um adendo aqui, que minha filha mais velha foi que batizou o Nescau de Nescau. Que sempre morando no bairro Ideal ali. A Mona Lisa? A Mona Lisa e a Regina, que a tia dela, tinha a mesma idade, né? Levava sempre para brincar lá no Nescau. Elas ficavam jogando poeira para cima, brincando o dia inteiro. Eu disse, nossa, papai, parecendo Nescau. Aí Nescau ficou. Elas é que deram. Elas é que deram esse nome de Nescau. Apelidaram. Da poeira. Né? Onde está cercado lá hoje, né? Que o pessoal está fazendo, o Atlântico joga, faz as escolinhas, né? Ali, essa denominação foi pelas meninas. E após isso, nós já fomos campeão em 86, né? Com o Nildon Freire de presidente, tinha uma galera muito boa, como já citei, a família Maringá, né? O pessoal do Nildon Freire, e assim por diante, uma diretoria muito boa, muito dinâmica, e fizemos a inauguração logo no iniciozinho de 87, do Ferreirão inaugurado com o time que estava jogando a Copa BH de futebol júnior aqui. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama. Aí foi a inauguração do Ferreirão nesse dia. O Bismarck que estava começando a surgir o futebol. Parece que Tiba, uma galera boa que despontou para o mundo do futebol. O Sorato. Não sei se o Mazinho estava naquele time. O Sorato. Isso. Então fizemos a inauguração logo em 87, né? E aí já fizemos a inauguração e já mudamos para cá. E o Nescau ficou realmente para a turma que, como eu gosto sempre de falar, é o pessoal que roda a massa durante a semana, é o chapa de caminhão que trabalha durante a semana e de sol a sol. Amanheceu no Nescau, 5 horas da manhã, sol saindo e sol entrando. Tem gente jogando o dia inteiro. É da pelada. É o local da pelada, é o local do lazer, onde o pedreiro sai, o cara sai do ar-condicionado dele, é onde todos se unem para poder fazer o futebol. E é aquela delícia, né? Porque sai todo mundo de suas casas e vai para lá para poder tomar o seu chup-chup, o seu sacolé, ficar conversando fiado ali na beira do campo, cornetando, né? Todo domingo você vai, que você vê uma cena dessa aí. Continua até os tempos de hoje. Aquilo ali não pode fechar nunca. Não é o Bom Jardim. Senão não é o Bom Jardim. O alambrado já é uma coisa que inibiu um pouco. Né? Mas a coisa... O espírito ainda continua do lado de fora. Agora com mais respeito, mais organização. Né? Todo mundo de camisa, todo mundo direitinho. Mas o espírito continua. A cornetagem continua no barranco do mesmo jeito ainda. Sobre outras passagens, mais histórias, né, do glorioso Ideal Futebol Clube, Ideal do Bom Jardim, sobretudo as equipes, a partir dessa equipe de 1986, campeã ipatinguense, e já na gestão, né, e na presidência do Claudete Gonçalves, a gente vai saber compartilhar no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta rapidinho. Até já. O Grupo Djafer está no mercado há mais de 30 anos. Djafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Djafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Djafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Djafer Ferro e Aço. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de
convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.bufetgi.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse programa conversa com o Claudete Gonçalves, o ex-presidente, o ex-dirigente e um atuante até os dias atuais, e assim continuará, na comunidade do Bom Jardim e adjacências. Porque o Claudete, funcionário da Uzi Minas, aposentou-se por lá, mas sempre esteve ligado aos movimentos sociais do bairro Bom Jardim, a partir dos quais se inseriu na história do Ideal Futebol Clube. Como outros tantos apaixonados pelo futebol e também com a vontade, o desejo e a capacidade, sobretudo, de ajudar como dirigente, foi lá ajudar a construir a história do Ideal Futebol Clube, que inclusive no bloco anterior a gente falava sobre a transição Nescau, o nome dado pela uma das filhas dele, a Mona Lisa, para o estádio Ferreirão. Claudete, aí veio o Ferreirão. E a partir de quando que você assumiu efetivamente, depois que o Nildon Freire saiu, quem sucedeu, como é que foi até você chegar à presidência? Efetivamente. É difícil chegar à presidência do Ideal, tem que fazer muito acordo, muita injunção. Ali, como o próprio termo já diz, muita gente, até mesmo você nas suas colunas, já dizia Triângulo das Bermudas, Fernando Rocha também é Triângulo das Bermudas. Então ali você tem que conviver, que é uma Babel ali. Né? Então a gente tem que conversar, ter os acordos direitinho para a gente poder seguir uma linha. E mesmo depois que você pega a presidência, muitos deles não tiveram assim, muita paciência, às vezes, com a torcida, porque a cobrança é muita. Né? Após esse advento do campeonato de 86, chegou 87, aí entrou Marco Antônio Costa, né, que é o nosso Paulo Amar. Marcos Aurélio Costa. Marcos Aurélio Costa. O Marcos Paulo Amar, de Coronel Fabriciano. Marcos Paulo Amar, de Coronel Fabriciano, fez um maravilhoso trabalho. Logo depois de Nildon Freire, montou um time. Ele havia sido o presidente da Lidecel em Coronel Fabriciano. Isso. Não recordava, não, mas. Foi presidente da Lidecel. Bem enfronhado dentro do futebol. Né? Então pegou com a turma de Abinegás, empresário da época, aí, Amilcar Portuga, Adair do Feijão, uma turma boa daqui de Ipatinga, Almir Azevedo, né? E fizeram um grande mandato, montaram um grande time. Né? Não fomos felizes logo no ano seguinte, de 97, né? 87. Em 87, né? E a partir daí, Marcos Paulo Amar falou que nós íamos aventurar no campeonato mineiro da 3ª divisão. Queria profissionalizar o clube, né? Aí, me lembro até hoje ainda do falecido o senhor João Elias Inácio. O João Elias, né? Presidente da Liga de Esporte de Ipatinga. Isso, que foi um dos baluartes para poder fazer essa inserção do Ideal no profissionalismo. Foi um movimento muito grande em torno do profissionalismo aqui em Ipatinga, né? O Ideal entrou, fez um bom trabalho, mas como sempre, todo profissionalismo, no princípio, no início é muito difícil, né? Tem coisas que só como se diz, né? O tal do fulano de tal de Almeida. O sobrenatural de Almeida que explica, né? Que explica o que acontece nos bastidores, muita gente torcendo contra, um povo igual o cabrito e porco, um puxa para o morro, outro puxa para o barro, entendeu? Então era uma luta muito grande para se levar esse profissional à frente, né? Daí para frente, quando Paulo Amar sai, né? Praticamente toda a diretoria abandona, Luciano Pascoal estava com o time, montamos um time de juniores muito bom para disputar o Campeonato Mineiro, né, de juniores. Chegamos até as oitavas, mas aí o pessoal cansou, a verba já ficou rasteira e tal, o pessoal desanimou. Foi quando eu tinha me desligado do clube, né, logo no início do mandato do Paulo Amar. E Geraldo Beltrame foi lá em casa e me convidava para poder tocar o resto das 8 partidas de juniores. Eu sou falecido Geraldo Beltrame, ex-vereador em Coronel Fabriciano também, um esportista nato. Um dos baluartes do futebol na região do Vale do Aço, né? Que me ajudou muito, me ensinou muito, seu Geraldo Beltrame. Né? Para nós tocarmos, Juarez, lá de Caratinga, morava aqui, e nós
arranjamos ônibus para poder levar os meninos. E foi uma safra de jogadores excelentes, que o William Abreu é um deles, Wagner Cabeça, né? Excelentes. Ceinho, zagueiro, excelentes. O Wilson Boca, lá da Vila Celeste, Boca. Um ótimo lateral. Cleidinho, goleiro, né? Cleidinho, goleiro, muitos bons jogadores mesmo daquela safra. Acabamos com isso aí, né? Nessa época já estava batendo na década de 90, batendo na década de 90, nós fizemos aquela transição e chegamos no ideal na 3ª divisão, né? Eu ainda dei a continuidade em mais um ano de trabalho de profissionalismo, mas aí chamei amigos meus como Romeu Ribeiro, que veio para nós poder montar esse time, só com gente prata da casa mesmo, né? E disputamos um campeonato foi Ideal, Nacional de Muriaé, América de Teoflotone, Ipanemense, e mais o Ideal e o América de Caratinga. Eram 6 clubes na época, né? E nós, com toda a nossa humildade, nós não classificamos porque empatamos o jogo aqui com o América de Teoflotone. O jogo decisivo. O jogo decisivo. Iluminação cortando na aula, tudo, o estádio todo bonitinho, né? Mas vencemos mais essa etapa já como presidente do Ideal. Chegou no outro ano, a gente já deu aquela esfriada, muito caro o futebol. O futebol profissional é extremamente. A cada tempo, e mais aqui, a sorte minha é que os jogadores eram todos da casa, né? Porque a questão de ter que cumprir o compromisso, de pagar o jogador, fazer rescisão de contrato, né? Isso é uma penúria e tanto. E você que trabalha numa empresa, que cumpre tudo direitinho, você não cumprir com o camarada, é uma derrota para a gente, né? Então a gente fazia os nossos acordos e tal, assinava-se por ali e a amizade continuava do mesmo jeito. Jogador nenhum nunca jogou Ideal no pau. Comigo, não. Não houve nenhuma ação trabalhista? Nenhuma ação trabalhista. Eu tive uma ação, teve uma ação trabalhista que caiu no meu colo, né? Com a falecida Dona Maria, mãe do Edelso, que eu honrei tudo com ela, mas não foi no meu mandato. Eu já herdei, e isso já vindo dos patrasmentos do futebol, né? Mas, enfim, chegou no outro ano, a gente pegou o Ideal, só esse ano, vamos tomar mais juízo, vamos descer a bola um pouco, vamos disputar o Amador. Fizemos reversão para o Amador, né? Aí apareceu na vida do Ideal o senhor Jairo Nantes, que trabalhou muito no Novo Cruzeiro, um senhor muito influenciado lá na Sankyo, né? E trouxe o time que normalmente acompanhava ele lá na empresa. Ele tinha um time da Ele Sankyo, tinha um time dele na Sankyo, eu falei, não, eu vou para lá e nós vamos colocar esse time para poder jogar. Fizemos um belo campeonato, não tivemos sucesso não, né? Mas um time que era vibrante também, e a torcida sempre apoiando. Sempre tive o apoio da torcida, né? E assim eu fui levando o Ideal como presidente até a minha saída de novo. Você saiu outra vez? Saí outra vez, ó, o trabalho está aqui e tal. E passou o bastão para quem? Aí, quem me sucedeu foi o José Pires Durães. Ah, o Durães. Que o Ideal foi uma outra inserção do Ideal no profissionalismo. Foram 4 inserções do Ideal no profissionalismo da história dele. 4 tentativas. 4 tentativas, né? Aí eu passei para José Pires Durães, né, que era prata da casa também, era gente do Bom Jardim. Era um dos craques também que o Ideal tinha. Jogou no Ideal. Desse time antigo, né? E fez vários jogos memoráveis lá e tal. Mas aí sai também e eu volto depois que Celso e Vavá como vice-presidente foi... O Celso Contador na época. Isso, Celso Contador. Foi através do Vavá lá para o Ideal, mas não aguentou muito tempo não também. O fardo era pesado. O fardo era pesado e tal. Caiu de novo no colo do Claudete. Aí subiram o morro lá em casa de novo. Subiram o morro e a gente foi conversar e tal. Não, Roséias Carlos Pires era o presidente do conselho, na época. Foi lá me chamar. E a doutora Adélio Duarte participava do conselho. Você vai lá, conversa com o Claudete, tenta ele vir para cá para nós tentar levantar o Ideal de novo. Aí chegamos, devagarzinho e tal. Aí colei, e já era lá pelos idos de 97, disputamos muito campeonato infantil juvenil. Luz estava cortada, não tinha água. Uma pessoa que me ajudou muito na época, o Chiquinho da Padaria Guerra. O Chiquinho, falecido, Chiquinho da Padaria Guerra. Chiquinho foi um dos caras que me ajudou muito, que esteve no Iguaçu e estava sem campo, me pediu para treinar lá e tal. E nós chegamos até a furar uma cisterna lá. O pessoal da Cearia ficou sem campo arrumando a época
Marcelo Navarro me pediu poder fazer alguns jogos lá. Pode fazer. Foram pessoas que me ajudaram muito, que eu os ajudei e eles também me ajudaram muito, né? Através da Uzi Minas na época, né? Aí voltei e disputei muitos campeonatos de infantil e juvenil, né? Estruturamos um pouco. Tem a família do seu Bartolomeu lá do Bom Jardim, que colaram em mim na época, nós montamos uma danceteria, fizemos... Para arrecadar fundos, né? Para arrecadar fazer fundos, movimento, arrecadar fundos. Fazer o movimento, né? E os jogos eram sempre casa cheia, né? Tentamos fazer e fizemos um movimento social muito grande e tentamos, realmente colocamos uma infra dentro do ideal, né? E em 88, em 99, peguei em 97, mas foi em 99, Antônio Jorge me procurou para a gente montar um time. Foi o meu treinador do campeão de 99. Campeão e Patinguês de 99. Campeão e Patinguês de 99. Fomos campeão em cima do Boca Rica, que era um timaço. Timaço, boa. Era um time muito bom, mas eu montei uma equipe muito boa também, né? Caleb, Cabeça, Armando, Luiz Henrique, Fala do NAC, né? Estava surgindo na época Tãozinho, Noquinha. Noquinha. Né? Coloquei 5 jogadores de juniores para poder pegar a perna. Então era um time imbatível na época. Como presidente, você dava palpite para o treinador? Não, eu não dava palpite, não. E eu só tenho um reclame a fazer, porque eu nunca consegui ganhar do Canaã. Ó! Todos os jogos, o Ademar Petzodia chegava e dava a chinelada em nós e ficava zoando. A minha frustração é não ter ganhado do Canaã. Mas, por outro lado, diz que todo mundo que perdia para o Canaã era campeão no ano. Não tinha problema, não? Não tinha problema. Então, são lembranças que a gente tem, né, que eu gosto de estar sempre falando com as pessoas, né? E esse time foi o que mesmo me deu problema. Esse time que o Antônio Jorge montou. Muito responsável, entendeu? Equipe toda boa, Luiz Paulo, um excelente craque. Luiz Paulo, bom jogador. Muito bom time mesmo. Jogadores que a gente não tinha problema com ele. Depois você novamente deixou o ideal? Não, eu não deixei. Chegou no próximo ano, que foi 99, 2000. Aí Jair Aniceto, o gordo. O gordo, falecido. Estou falando de muito falecido aqui. O falecido gordo também, Jair Aniceto, que era lá do Esperança. Isso, trabalhei com o gordo um tempo também, ele montou um time pra gente, nós não fomos muito felizes. Naquela época montamos um bom time, mas não conseguimos agregar. Não encaixou. Não encaixou o time, né? Passamos um perrengue danado, tive um treinador, o Cabo Jaime. Excelente Cabo Jaime, mas está hoje lá no Pingo d'Água. Pingo d'Água, é. Pois é. Então, esse time quase que nós fomos para a segunda divisão. Por pouco nós não fomos para a segunda divisão. Mas é isso, as histórias que a gente tem do ideal, né? Esqueci algumas para trás, na época do famigerado, perdemos 5 pontos jogando contra o Jabaquara, escalamos o Luizinho 2 vezes. Como é que foi, Zé? Isso aí, nós fizemos um jogo contra o Jabaquara, e como eu era muito juvenil no primeiro ano de presidência... Você é meio verde? Meio verde, a documentação não chegou e tal, nós pegamos e colocamos o Luizinho, ele estava chegando de BH recentemente, né? Luizinho lateral. Luizinho linguiça? Isso, saindo o excelente lateral, né? Aí saindo, nós fizemos a reversão dele, mas não observamos o tempo para poder colocar o cara. Da época tinha um estágio. Isso, tinha um estágio. O tal do estágio. De 30 dias. A reversão de... A reversão. E nós colocamos... Dentro do período de estágio. Dentro do período de estágio. Aí tu perdeu os pontos. Aí perdemos os pontos justamente contra o Jabaquara. O pessoal não deixou por menos, foi para cima e tal. Até Orlando José Barbosa que apitou esse jogo, né? Mas aí, na época, quem perdeu o ponto nessa época, perdeu o ponto o Flamenguinho, perdeu o Canaã, perdeu o Universo e perdeu o Ideal. Tudo por jogador regular? Tudo por jogador regular. Aí eu mandei o compadre Rildo, que hoje é meu compadre, né? O Rildo. Rildo Santana. Rildo Santana, gente boa. Falei assim, você vai para BH, procura o camarada da federação lá para nós montar um processo. Você vai contar para ele essa e essa história e tal. E o cara fez uma defesa linda na época, foi até em 92, foi em 92 isso, se não me falha a memória. Na época Eco 92 no estado do Rio de Janeiro. Aí foi eu para lá justamente nessa época, fui lá para a rua da Alfândega, da federação, para poder fazer a defesa desses times, né? Se me defende, eu defendo, não tem problema não. Eu levei o processo de todo mundo, né? Aí chamaram os times e tal, subi no púlpito lá para poder fazer a defesa e tal. Os jurados lá do STJD, todo mundo olhando assim, leram o processo e tal, e teve um que me defendeu, né? Falou assim, olha, esse senhor, nós temos
que reverter essa situação, que a federação reconheceu o erro dela, né? E a defesa está muito bem embasada, e é por causa de pessoas abnegadas assim, do futebol amador, do terrão, é que mantém a gente aqui em cima, né? Nós não podemos deixar esse senhor vir aqui, sair de ônibus lá de Ipatinga, 8 horas de viagem, para poder levar menos 10 pontos para casa, né? Aí os outros todos acompanharam um dos auditores do STJD. Ele ficou sensibilizado. E reverteu essa situação. E reverteu a situação. Voltei de lá com a vitória. Voltou com um monte de pontos. Voltei com os pontos tudo, não deu segunda divisão também. Salvou o time. Salvamos o time, né? Todos os times que perderam os pontos na época, né? Então são coisas que enchem a gente de orgulho. Fica história, né? E vira história mesmo, né? Coisa que a gente nunca esquece. Sobre outras histórias, outras passagens marcantes, né, do Claudete Gonçalves e do Ideal Futebol Clube, a gente vai falar no terceiro bloco do nosso programa Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola nesse terceiro bloco, conversando com Claudete Gonçalves, o ex-presidente, diretor, e torcedor e o faz tudo no Ideal Futebol Clube. Assim como deve ser, como são, foram e sempre serão os integrantes, os dirigentes e quaisquer comandantes de equipes de futebol amador, seja aqui em qualquer lugar desse Brasil. Um país altamente identificado com o futebol, que é o esporte ainda, né, número 1 por essas plagas. Claudete, houve alguns momentos marcantes na história do Ideal também, que a gente conversava no bloco anterior, e um deles que eu me recordo muito bem foi, salvo engano, em 1987, 88, que o Ideal disputava o Campeonato Ipatinguense, a maior torcida de Ipatinga, certamente. Houve a famosa invasão do estádio da Alameda, o estádio da Cearia, no bairro Cariru. Um jogo, a Cearia Ideal, que acabou terminando de 1-1. E alguns anos antes, houvera no futebol profissional a famosa invasão do Maracanã. A torcida do Corinthians desceu de São Paulo num jogo contra o Fluminense e invadiu o Maracanã. Então aquele episódio ficou marcado até os tempos atuais no futebol brasileiro. E no futebol ipatinguense ficou marcada essa invasão da Cearia. Talvez um dos maiores públicos do estádio da Alameda, se não o maior, mas o mais entusiasmado, o mais ferrenho, num jogo memorável da Cearia contra o Ideal. Como é que foi isso? Conta essa história. Você já era diretor do Ideal à época? Já era. Esse foi no mandato Paulo Amar. Nós fizemos um grande trabalho de torcida na época, né? Tinha as meninas que participavam muito. Não pode deixar de esquecer da Zezé, a Comadre, né? São pessoas abnegadas. A Zezé é sobrinha do seu João Teotônio, né? Dos fundadores do Ideal, né? E nesse jogo, especialmente, nós estávamos com um timaço. A Cearia também com um timaço muito bom. Sexta-feira antes, nós fomos até fazer umas orações na porta do estádio para ver se o Ideal tinha melhor sorte naquele dia. Como é que foi isso? Foi para a porta do estádio acender vela? Tivemos que acender umas velas. Meu Deus. O futebol tem disso, né? A gente acredita muito, né? Então tem que fazer as devoções, defender os santos e tal, né?
Mas no dia anterior a gente teve lá para poder fazer essa visita e tal, e conversar, fazer algumas orações lá. O importante desse dia é coisas que eu nem deveria contar, mas faz parte da história. Da história. Então, agora né? pode. Mona Lisa ainda era neném, ainda era criança, ainda devia ter uns 5 anos de idade. E nós levávamos ela para toda quanto é parte, o ideal ia jogar, a gente ia. A Dalva era companheira de e nesse dia, como ia dar muita gente, a Cearia resolveu cobrar o ingresso. Né? Aí deu aquele tumulto, chegou a torcida, muita gente de verde. Então foi uma invasão de periquito danada lá na Alameda. E naquele inteirinho, no portão do campo da Cearia, assim, tem a parte maior que você abre ele todo e tem a parte menor para poder controlar o público, entregar ingresso e tal. E Dalva tropeçou, parece que o porteiro, acho que deu uma esbarrada nela. E Mona Lisa, muito tinhosa na época, parece que deu um esbarro no rosto, como ela estava no ombro, ela deu um esbarro no rosto do porteiro, então ele virou um tumulto. Virou um tumulto e ali ninguém mais pagou ingresso e foi uma verdadeira invasão. Aí a invade. Aí aproveitaram a deixa e invadiram, estão batendo na menina e tal, e conseguiram invadir, fizeram Tereza, todo mundo subindo pelo muro, senão ninguém ia conseguir nem ver o jogo nesse dia. Mas são coisas que acontecem, né, que marca muita gente e marca a história da criança também. E a gente não esquece disso até hoje. E a sua filha lembra disso? Lembra muito bem. Hoje ela é casada com o Jaiminho, né, que foi diretor da torcida do Ipatinga e da Independência. Né? E foi um jogo memorável, o qual ficou de 1-1. Né? E tivemos outro jogo também, da invasão de Belo Oriente, que acho que você trabalhou naquele jogo. Eu estava nesse jogo também. Né? E uma semifinal, salvo engano, né? Ficou de 2-2 o jogo. Nesse dia, eu recordo que nós ainda estávamos no plano cruzado ainda, estava tudo congelado, todo mundo podia pagar ônibus, né? E naquela época foram para lá, parece que 12 ônibus. Né? Nós tivemos que pagar mais um, né, para poder fazer a invasão do estado do Belo Oriente. Foi um jogaço. Né? Um jogaço lá dentro do Belo Oriente, ficou de 2-2 esse jogo. Nesse dia a invasão foi pelo cemitério. Porque tinha uma turma que não podia pagar, eles pegaram e invadiram pelo Passou cemitério. por cima dos estados Menezão, né? Charanga, cortando na alta e tal. E... Como é que controlava? Tinha gente de controlar essa torcida? Vocês como líderes comunitários? Havia as lideranças. Antes da gente sair, a gente já dava Dava uma durazinha. Dava uma durazinha, para pegar leve. Nós ia jogar em Belo Oriente, nós ia jogar no NAC, né? Nós ia jogar em São João do Oriente. O pessoal é muito aguerrido, então não fica fora da gente, não sai do bando. É a história. Então, rolava, comprava 5 litros e ficava por ali mesmo, todo mundo bebericando por ali afora e torcendo, né? Charanga cortando em cima. O Valdeci, lá do Bom Jardim, se chama de Cidoito, que o popular, ele ficou conhecido nesse dia lá da invasão de lá da Alameda como Madame Cariru. Por quê? Né? Porque ele vestiu de mulher no dia e foi para lá, eles apelidaram de Madame Cariru e Madame Cariru ficou até hoje. Às vezes ele passa caminhando perto de eu grito para ele, ô Madame Cariru, Claudete, beleza? E tal. Mas são gente assim que sempre gostaram do Beto. O lendário Beto. O lendário Beto. O Beto andava na minha responsabilidade. A mãe dele falava assim, leva o Beto, mas pelo amor de Deus, não descola dele não. E toma conta do Beto para mim. Não, beleza, pode deixar tranquilo que aqui está dominado. Né? Mas são jogos memoráveis, assim, que a gente lembra com ardor mesmo e sente saudade. O histórico jogo do Nescau, uma barreira de gente. Do dia do título, né? Dia do título. Foi empate 0-0, né? Empate 0-0, ideal campeão. Foi o Vila-Ipanema, né? Vila-Ipanema. O Geraldo Andrade era o treinador do time, lá do Vila-Ipanema. Zé Geraldo, Falecido Geraldo Andrade. Né? Então, são, assim, coisas que marcam muita gente. E a poeira subindo e torcida feliz. O que é que isso, se tivesse voltar ao filme, você fazia todo o percurso de novo? Olha, eu não vou falar que a gente não pode falar definitivamente que as coisas não aconteçam com a gente. Né? Hoje é uma outra conjuntura, né? Você tem que analisar muito hoje, porque hoje é o seguinte, se você for olhar em nível de infantil, mirim, pré-mirim, né? Júnior, amadores, profissionais, hoje está todo mundo boleirando. Qualquer idade, hoje o próprio pai está boleirando. A informação corre rápido. O grau de dificuldade de lidar com o jogador mesmo, de lidar com o de infantil a profissional? De infantil a profissional está sendo o mesmo. O material tem que ser de primeira, o futebol é caro, né? E nós não estamos com tanta moral assim para poder
calçar a cara para poder pedir o patrocínio, está todo mundo com muita dificuldade. O futebol, a mídia coloca o futebol muito caro, que hoje, a grande parte hoje está vendo Barcelona jogar, está vendo Real Madrid jogar, Chelsea, né? Então são times de primeiro mundo que estão jogando. E aquilo que comparar é estratosférica, a questão financeira. Quer queira, não queira, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester, eles devem crescer mais a torcida aqui dentro do que dentro do país deles, né? Porque os canais, força da mídia. Os canais pagos hoje realmente fazem um trabalho muito em cima disso, né? Então eu acho muito difícil ter que voltar hoje. Mas futebol amador não pode acabar, pode? Não, poder acabar não pode não, mas nós temos que repensar o futebol amador. Nós temos que repensar, né? De que forma? Olha, eu acho que o poder público, né, se ele resolver fazer um trabalho honesto, se os dirigentes de futebol forem mais humildes para poder fazer o trato com o futebol, né, dá para se fazer futebol sem gastar muito dinheiro. Você vai dentro do planejamento. Não pode deixar a coisa extrapolar, né? Mas hoje eu acho muito difícil a gente encontrar pessoas com essa estirpe para poder tocar o futebol. Porque hoje muita é vaidade. O futebol hoje está na mão de pessoas que têm um bloco de jogador na mão deles. Entendeu? Tem fulano que tem vários jogadores no nome dele. Esse ano nós estamos em Ipatinga. Eu sou tutor desse O ano que vem nós estamos em Fabriciano, o ano que vem nós estamos em Timóteo, o ano que vem nós estamos em Ipatinga, né? As pessoas às vezes influenciam até no arbitral da cidade. Influenciam até no arbitral. Quero crer que Coelhinho aí deve estar passando um perrengue danado. Não é fácil. Com isso aí, né? Inclusive é companheiro de vocês aqui na rádio, aqui, na TV aqui, né? Então, é muito difícil você mexer com o futebol, são muitos melindres. O pensamento do diretor, ele tem que evoluir, que o futebol, todo mundo pensa igual o menino, é um torcedor. É a paixão, É a paixão, entendeu? Ah, não, eu quero desse jeito, se não for do meu jeito, não dá, e tal. Você vai para um arbitral, consegue uma coisa, faz todo mundo conversar, mas depois, acabou, começa a roer a corda e vira aquela confusão, né? Mas nós temos que deixar de ter esse pensamento pequeno, né? Pensar no todo, no conjunto, no social, né? Embora haja outras opções de lazer hoje, obviamente o futebol ainda é digamos, um carro-chefe, e mais do que isso, é um fator de inserção social. De inserção social e barato. E barato. E barato. Se você for pensar, é barato. Se você for ver as ligas barbantes aí, tem muitos abnegados que fazem uma liga barbante aí com pouco dinheiro, né? Por que eles conseguem e nós aqui que já fomos dirigentes não conseguimos, né? Porque entra também aquela questão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O cara quer puxar mais para o lado dele. Nós não podemos pensar assim. Enquanto nós pensamos assim, o futebol fica à mercê aí de gaviões de fora e tal, gente que nunca teve o faro da bola e está fazendo fama na nossa cidade, né? Através da bola, né? Eu costumo chamar hoje o jogador, quando eu vejo falar que um time está voltando ao profissional, eu costumo chamar o cara que joga profissional, estava vendo o Democrata hoje, chamar os rapazes que jogam futebol hoje, os jogadores que vão para lá, eu chamo de boia fria da bola. Eles jogam de acordo com a temporada. O boia fria é assim, a coleta de cana, a coleta de soja... É só na safra, né? É só na safra. Só na safra. Depois o coitado fica ralando. E quando você vê gente ganhando milhões com o futebol... Né? E a grande parte profissional... As estatísticas mostram, 98% dos jogadores profissionais ganham de R$ 1.500 abaixo. E vivem daí para baixo, né? Vivem de favores e tal. Acima de 2%, dentro desses 2%, 70% desses 2% ganha a faixa de R$ 5.000 a R$ 8.000. Acima de R$ 10.000 é menos de 0,5%. O empresário que consegue incutir na cabeça dele que ele vai ser bom daqui a um tempo e tal, e o cara acaba ficando escravo dessa pessoa. Né? Nós temos que... Mas eu acho que tem que ser repensado. Segredo é o futebol amador. O segredo é o futebol amador. O ideal, você pensa que deve ser aventurar de novo no profissional? Olha, já foram 4 tentativas. Eu não aconselho, não. Não seria não, né? Pelo meu pensamento, nós pensamos de juniores para baixo. Que é a nossa faixa que nós temos que salvar. Né? Que é essa inserção social. É essa inserção social. Daí para frente, um amador de casa, caseiro, tá de bom tamanho. O pessoal fica feliz do mesmo jeito. No mais, a nossa meta tem que ser realmente a juventude, né?
porque se gasta muito dinheiro com futebol, né? Esse ano não foi o caso, acho que nem parece, nem vai ter campeonato esse ano, pelo que eu estou vendo, está correndo a meia boca aí, né? Mas eu acho que o dinheiro que sair tem que gastar da juventude para baixo, então nós temos, nossos jovens estão perdendo a vida muito cedo, Hoje, e a única coisa que sobra para eles é o futebol. Hoje a tentação é muito forte e os caminhos para o caminho do mal, o caminho errado, é muito mais tentador e são mais opções do que da retidão. Pelas leituras que eu faço, né, o governo chinês hoje está muito preocupado com a juventude, mas por causa da tecnologia e investindo grandes quantidades no futebol. As empresas têm que investir em futebol para tirar o pessoal da tecnologia, para poder ver se as pessoas conversam. Corre atrás da bola e consegue se interagir. Se interagem mais, entendeu? Então a parte social do futebol é essa. É eterno. Então chega no final do programa, Claudete, se quiser ter a oportunidade de deixar alguma mensagem, alguma consideração final. Bom, eu agradeço, Valdeci, o convite, né? E deixo o meu abraço aqui à torcida idealina, todos os desportistas do Vale do Aço, né? Gosto muito de futebol, né? Hoje estou aposentado, tenho mais tempo, mas às vezes nem apareço no campo, nem para cornetar, né? Porque tem meus afazeres também, né? Mas, enfim, a gente está aí para poder dar ideia, para poder somar o futebol, né? Discutir o futebol e ver se a gente toma um rumo daqui para frente, né? E deixo um abraço aqui à torcida idealina, que eu lembrei, os parabéns, que eu não lembrei, que me desculpem, né? Que são tantas pessoas no decorrer desses 30 anos de ideal que eu vivi, ali desde amassar barro até chegar na época do gramado, né? E foi muito bom estar aqui com você, batendo papo, recordando o passado. Obrigado. E com o Claudete Gonçalves, né? Um homem de 3 décadas de Ideal Futebol Clube, né? Uma das peças, né? Um dos capítulos, né? Da história desse glorioso clube que não pode acabar. Em hipótese nenhuma, por maiores que sejam os perrengues que passam, sobretudo em outras mãos que não sejam as mais corretas que caiam, mas a vida segue e a justiça há de sempre ser feita, porque quem tem uma história tão bonita não pode ser interrompida. E com ele, o Claudete Gonçalves, o eterno dirigente do Ideal Futebol Clube, a gente produziu mais um Histórias da Bola para você, telespectador e telespectadora. E a quem a gente agradece e espera num próximo programa. Até lá!